Ok, fellows, estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Bom, ocorre e é comum ocorrer, razoavelmente comum, transformadores de saída dos equipamentos valvulados apresentarem problemas. Esses problemas podem ser dos mais diversos, desde projetos mal realizados na construção desses transformadores, onde você não consegue transferir toda a potência das válvulas para os alto-falantes, como também você pode ter problemas de uso equivocado, algumas vezes, de você deixar um equipamento valvulado sem carga na saída, ou seja, sem as caixas acústicas estarem ligadas. Isso pode gerar um problema nas válvulas e também nos transformadores de saída. Um outro aspecto é, com o passar do tempo, alguns transformadores podem comprometer os materiais que foram usados para construir esses transformadores. Esses problemas podem derivar do próprio tempo de uso, existe aí um limite de tempo de uso, existe também uma questão de como o equipamento foi armazenado, o grau de manutenção preventiva que você fez naquele equipamento ou o que quer que seja. Mas existe esse problema que é comum acontecer na nossa bancada. Basicamente, o que são transformadores? Como é que a gente pode imaginar transformadores? Basicamente, são peças semelhantes a essas, são componentes semelhantes a esses aqui, onde você tem um núcleo de lâminas de metais e carretéis de fios esmaltados, isolados, enrolados em bobinas dentro desses componentes. Esse enrolamento pode ser feito através de carretéis de plástico, semelhante a esse aqui, onde você enrola o fio de cobre esmaltado com um determinado tipo de isolante, para que uma volta a outra fique isolada. Esse isolante, esse verniz, vamos chamar assim, tem uma tensão de ruptura, tem uma determinada tensão que ele vai suportar o comportamento da isolação entre essas voltas, entre essas espiras. Mas, de qualquer forma, a função primordial de um transformador é acoplar, é transferir potência de um lado dele para outro lado dele. Como assim? Essas bobinas, elas estão imersas no mesmo núcleo. Quando você tem uma determinada potência desenvolvida de um lado, depende a relação de voltas, suponha que aqui você tenha 10 voltas e aqui você tenha 100 voltas e aqui tenha 10 voltas, existe uma relação de transferência em tensão de um lado para outro, onde o ideal é, sendo submetido essas tensões a cargas proporcionais, a potência de um lado seja transferida para outra. Nós chamamos isso de primário e secundário. Os transformadores servem também para produzir o isolamento galvânico entre um lado e outro. O que é isolamento galvânico? É a passagem da corrente, digamos, da corrente elétrica do sinal de um lado para outro, sem necessariamente que o circuito de um lado esteja acoplado eletricamente ao outro lado do circuito. Os transformadores também podem ter vários secundários, vários primários, e assim vai. Se você aplica uma tensão aqui, essa tensão alternada é reproduzida no secundário, aqui e também aqui. A tensão desenvolvida será proporcional à quantidade de voltas dos fios que enrolam esses carretéis, que por sua vez, através de núcleos ou lâminas de metal ferromagnético, produzem um campo eficiente magnético para você transferir essas propriedades elétricas de um lado para outro. Portanto, com o passar do tempo, os materiais envolvidos nos isolamentos ou fadigas dadas por uso indevido do equipamento, ou próprio erro de projeto, muitas vezes, onde um componente é super ou subdimensionado, pode apresentar ou ineficiência nessa transferência ou trabalhar muito próximo do limite. Sempre vai existir
um pouco de insuficiência da potência aplicada de um lado ao outro. Isso é natural. Existem perdas. Essas perdas são realizadas através de calor. Então, normalmente, quando um transformador aquece mais do que deve, é porque o grau de perdas está muito alta. O que quer dizer essas perdas? Que a potência aplicada de um lado não está sendo entregue do outro lado. É natural que a potência de saída, por exemplo, seja menor do que a potência de entrada. Isso é natural. Existe um tanto que a gente considera como natural. Porém, quando esse tanto se torna muito grande, as perdas entre a entrada e entre a saída se tornam maiores do que um determinado valor que a gente espera em projeto, aí pode ser um indicador de que o transformador não está dimensionado corretamente para essa demanda, sendo produzida no secundário. Um fato importante, nos sistemas valvulados, o primário dos transformadores normalmente tem alta tensão e o secundário está sob regime de baixa tensão. Porém, as correntes são inversas. No primário, a corrente é proporcionalmente baixa e no secundário, a corrente proporcionalmente alta. Quando você multiplica corrente com tensão de um lado e corrente com tensão do outro lado, você estabelece um percentual de potência entre um lado e outro. A potência sempre é, para ser encontrada, a multiplicação das grandezas, corrente e tensão. Então você coloca o amperímetro aqui e mede a corrente, coloca o voltímetro aqui e mede a tensão. Você vai multiplicar o valor da tensão pela corrente e encontrar a potência desenvolvida de um lado do transformador, e idem para o secundário. Se as potências não forem, e espera-se não serem iguais, está dentro do normal. E provavelmente a potência desenvolvida no secundário será menor do que a potência desenvolvida no primário pelas perdas naturais do componente em si que a gente está analisando aqui. Uma fadiga muito clássica que ocorre é esses enrolamentos apresentarem fuga. Idealmente, é um componente que deve manter o isolamento galvânico, portanto, as propriedades elétricas de um lado não devem serem percebidas, digamos, do outro lado. Explicando melhor, se você tem essa parte do circuito submetido a uma alta tensão, essa alta tensão não deve estar presente do lado de cá. A não ser que essa alta tensão, em corrente contínua, por exemplo, se ela aparece do lado de cá é porque você tem alguma fuga no sistema. Seja por isolamento, seja por um ponto descascado, o que quer que seja. Exemplo, esse Wilkinson aqui, ó. É um transformador bem antigo, foi uma marca muito boa enquanto existiu, porém não é fabricado há pelo menos 50 anos. Possivelmente, o que trouxe esse transformador aqui para a bancada é alguma fadiga nos materiais envolvidos no isolamento deles. Diferente de você pegar um transformador novo, que acabou de ser fabricado, que normalmente esses transformadores têm um grau de segurança no que se diz respeito ao isolamento galvânico muito superior a um transformador de 50 anos atrás. Bom, eu vou usar uma propriedade bem interessante desse equipamento, que é a medida de fuga de capacitores. Quando ele está chaveado em 25, 150, 250, 300 e 450 volts, ao submeter essa chave aqui, nesses dois terminais, eu tenho essas tensões de teste. Normalmente a gente usa essas tensões para checar se um capacitor está tendo vazamento de DC, ou seja, se o dielétrico que compõe o capacitor parou de funcionar. Então eu uso esse equipamento exatamente para medir fuga entre primário e secundário dos transformadores. Nota, esse é um transformador utilizado na saída push-pull de um equipamento. Então você tem aqui o center tap, né, onde vai no HT, na alta tensão, e você tem os dois lados que vão ligados nas placas do sistema push-pull das válvulas. E do lado de cá, você tem os enrolamentos correspondentes
as baixas tensões e alta corrente, portanto, para ser ligado nas cargas, nos alto-falantes. O que deve ocorrer aqui é que eu tenho que ter um isolamento galvânico entre os dois lados. Porém, quando eu coloco esses dois terminais em curto, só para demonstrar, em curto, e aperto o leakage, nota, o olho mágico fecha e não abre. A não ser que eu solte. Enquanto eu estou pressionando aqui em leakage, eu estou submetendo, no caso, 25 volts aqui. Agora eu estou submetendo 450 volts, que já é o suficiente para eu testar os isolamentos dos primários em relação a secundário. Eu tenho esse comportamento num curto e tenho esse comportamento quando eu não tenho curto. Então eu espero num bom transformador isso. Vamos ver esse? Obviamente, se eu colocar aqui e aplicar a tensão, ele fecha e fica fechado. Por quê? Eu estou ligando como se eu estivesse ligando nesses dois terminais de cá, aqui e aqui. Esse transformador em específico ele tem um fio a mais no centro, que é chamado center tap, ou o ponto de enrolamento comum a esses dois. É o centro do balanceamento das bobinas. Nesse caso, eu submeti aqui e aqui as pontas de prova, fiz o teste e, obviamente, ele está indicando um curto. Mas, daqui para cá, por exemplo, eu não posso ter nenhum tipo de curto. Se tiver, é que indica que o transformador está comprometido. O isolamento entre o primário e o secundário está comprometido. Vamos ver? Aqui e aqui, por exemplo, zero, né? Que seria o início do enrolamento do secundário. Vamos testar? Testar com 25 volts. Olha lá. Não abre. Está notando que não abre o olho mágico? 350 volts nem se fala e 450 nem se fale. Portanto, esse transformador está comprometido. E, por sinal, bastante perigoso. Ele está com o primário com vazamento em relação ao secundário. Com um problema a mais, notem. Eu tenho vazamento entre primário e secundário com a carcaça. A carcaça normalmente é ligada no chassis. Se eu ligar aqui na carcaça e submeter 450 volts, como esse instrumento aqui ele tem um grau de uma impedância bem alta, vamos falar assim, eu consigo identificar o pequeno resíduo que vaza entre o primário e a carcaça. Observa. Ele não abre completamente, indicando um vazamento. Então, se eu submeter, possivelmente, esse primário a uns 500 volts, não só no secundário eu vou ter um vazamento de tensão DC, corrente contínua, como também com a carcaça, que é exatamente o que levou esse equipamento que esse componente que embarcava o equipamento que chegou aqui até a bancada a apresentar um ruído insuportável, um consumo excessivo e as válvulas de saída praticamente extintas, por causa de uma fuga de um papel utilizado dentro de um transformador de 50 anos que já não serve mais para absolutamente nada, a não ser um bonito peso de papel. Eles são lindos, ficam ótimos como peso de papel ou peso de porta quando está ventando muito mais na sua casa. Dá para reenrolar? Claro que dá para reenrolar. Você pode mandar para uma empresa especializada que ele vai reenrolar a bobina dentro do seu transformador, refazendo com materiais novos, com cobre de boa qualidade, com isolantes de boa qualidade, vai montar nas lâminas originais, com a caneca original, e aí sim é um componente, a partir de agora, seguro e confiável para você colocar dentro do equipamento. Do jeito que está, serve como peso de porta ou peso de papel. Pegando, por exemplo, esse transformador aqui, ótima qualidade, por sinal, na construção, nas especificações técnicas, eu gosto bastante. Bom, vamos medir entre o primário e o secundário. Aqui no caso esse transformador não é um transformador de áudio, é um transformador de força. Ele tem aqui o primário e ele tem aqui o secundário. Vamos dar uma checada. Entre primário e secundário, não importa qualquer fio do primário com qualquer fio do secundário. O que eu quero medir é se está vazando, existindo vazamento entre o primário e o secundário. Em 25 volts, nada. Em 150, nada. 250, 450 direto. Absolutamente nada.
Tá perfeito. Como ele é pintado, eu fiz uma marca aqui para aferir entre, por exemplo, primário e a carcaça ou o próprio laminado. Vamos ver? Perfeito. E entre secundário e o próprio laminado. A laminação, né? Os núcleos entrelaçados aqui. Perfeito, sem vazamento. Muito bem, tá aqui, ó. Aqui eu tenho um secundário e aqui eu tenho um primário. Vamos checar? Entre primário e secundário. Já com 450 volts, perfeito. E entre primário e o próprio núcleo aqui. Opa, minha mão está na frente. Perfeito. Portanto, esses dois transformadores estão perfeitos para a gente poder usar nos nossos projetos com bastante segurança no equipamento. Já esse aqui, vamos providenciar um substituto e colocar ou do núcleo ou do próprio componente, colocar no equipamento. Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido. Vou ficando por aqui. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Dá um clique aqui embaixo no joinha e se inscreva no canal. Forte abraço a todos. 73.